Bom dia, alunos dos primeiros anos. Olá, como é que vocês estão? Essa é mais uma aula para quem estava com saudade aqui. Quer dizer, saudade a gente não vai matar tão cedo, né, enquanto a gente não voltar para a escola. Mas hoje nós vamos virar o assunto do bimestre e vamos começar um novo bimestre e vamos também mudar o nosso assunto de trabalho aqui nas aulas de artes visuais. No bimestre passado, tá, nós tínhamos visto Mesopotâmia, Egito, pré-história. Agora nós vamos estudar os gregos, a arte dos gregos, como ela foi importante para a gente. Por isso eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção, que a atividade dessa semana ela vai ser de participação e ela vai envolver a atenção de vocês quanto a essa aula. Enquanto eu estiver falando, vão surgir algumas palavras-chave aqui, tá? E essas palavras-chave, vocês vão utilizá-las para fazer uma pequena atividade, bem simplesinha, mas é importante que você tenha essas palavras-chave. Anote todas elas, tá? E deixe aí que você vai utilizá-la em breve. Bom, como eu já havia introduzido, nós vamos falar sobre os gregos. Já tínhamos falado sobre os egípcios, porque sempre que a gente vai falar de uma coisa, a gente volta na outra, porque na arte é assim. As coisas vão passando, pelo menos aquilo que influenciou a arte ocidental, uma coisa pode até não concordar com a outra, mas você precisa entender o que se passou para entender um novo cenário, né? Então, vamos entender então a arte dos gregos, começando pelos cretas, que foi um povo que teve um contato enorme com os egípcios. Os gregos também tiveram, mas naquela região da Europa, quem teve primeiro foram os cretas, tá? Quem teve primeiro foram os cretas e eles absorveram muito da cultura egípcia e os egípcios também absorveram alguma coisa da cultura creta. Isso foi uma troca, na verdade, que eles fizeram. E a gente sabe que os gregos, a cultura dos gregos nasce dos cretas, né? Vem deles também, vem da ilha de Creta, dos cretenses, né? Então a gente sabe que existe então a relação Grécia-Creta, Creta-Egito e depois, né, passou-se um tempo, os gregos também começaram a ter esse contato muito próximo com os egípcios. E começaram a ter um período de troca também com os egípcios. E isso foi muito bom para os gregos. E deve ter sido muito bom também para os egípcios, né? Só que nesse sentido, que nós vamos agora focar para os gregos, o que nós trouxemos, ou melhor, o que eles, né, os gregos trouxeram do Egito, levaram, pegaram dos egípcios. Bom, a adaptação do desenho, vocês vão perceber que a lei da frontalidade está muito clara em algumas representações, nas primeiras representações, por assim dizer, da arte do desenho grego, né, que ainda era feito em vasos. Na ilha de Creta você ainda consegue encontrar algumas referências mais próximas ainda, mas os gregos você já tem isso, né? Se você pegar então aqueles desenhos dos minoicos, né? Aí você vai dizer, não, realmente aqui tem um pedaço do Egito aqui na Europa, né? Que através desses ascendentes dos gregos, né? Mas nós temos que entender que tudo fez parte dessa evolução cultural, né? Então o Egito é importante para o Ocidente também, porque os gregos são importantíssimos para o Ocidente. Eu posso até chegar a dizer que é a base. E uma das representações que fica muito clara a influência egípcia é o primeiro padrão de representação de estatuária grega, que é o padrão Kouré ou Kouros, né? Que é um homem de pé, olhando para o horizonte, ainda com uma postura muito rígida. E assim, a gente tem que dizer que isso é uma influência, porque a gente não pode dizer que é uma cópia dos egípcios, porque existiam interesses distintos de representação entre os egípcios e os gregos. Os egípcios, eles produziam a arte pelo conhecimento, né? E os gregos produziam a arte pelo fenômeno, pela questão da observação da realidade, que é uma outra questão que é importante. Cada uma tem o seu momento de importância na história e cada uma é necessária para um determinado etapa de desenvolvimento, né, da cultura humana. No padrão grego, a tentativa não é apenas a transmissão de um saber fazer escultura que foi passado de pai para filho, de filho
para neto, por assim vai, né? Assim, não é essa corrente, não é apenas pelo conhecimento do procedimento de fazer a escultura ou pela sabedoria que você quer transmitir através daquela escultura. Mas para os gregos havia a questão do fenômeno da realidade. O quanto eu consigo aproximar aquilo que eu faço da realidade. E os gregos começam com um padrão simples, né, que é esse padrão Kouros, o primeiro padrão de representação da estatuária, mas ele evolui rapidamente. Eu vou dizer rapidamente, aí quando eu falo rapidamente, todo mundo vai pensar assim que é a questão de 10 anos, não, de alguns séculos, né, mas isso para o período é rápido. A gente tem que entender que civilizações antigas, a ideia de rápido para eles é bem diferente do que para nós hoje, inclusive, né? Para um país que tem, por exemplo, 5 séculos, o que é 5 séculos perto da China, que tem apenas 50 séculos, né? O que seria a história do Brasil perto da história da China? Né? Não é desmerecendo jamais a nossa história, mas é apenas para a gente poder enfatizar que a questão de tempo para as culturas depende do tempo que elas estão na história, né? Então, voltando ao assunto, rapidamente eles foram evoluindo, foram percebendo e foram agregando mais realismo, a gente pode chamar assim, mas o nome correto é naturalismo, foram agregando mais naturalismo, né, as formas, ou seja, deixando elas cada vez mais próximas da realidade, ao ponto que eles começam a desenvolver, né, uma linguagem própria grega, que aí a gente já não vincula mais, embora a gente ainda veja a influência egípcia, a gente já fala, olha, isso aqui já é grego, isso aqui já é egípcio, está misturado. E quando eles chegam nesse padrão, que é o padrão que eles instauram, o padrão Coré, que aí falam assim, não, agora nós temos um padrão que é totalmente grego, e eles chamam esse padrão de Coré, e aí nós temos o período arcaico grego aí, tá? Nesse momento de desenvolvimento dessa identidade de representação visual da estatuária, eles se dá no período, nós chamamos de arcaico, então, período arcaico, tá? Quando eles começam a transpor esse primeiro momento, eles começam, além de tentar se aproximar mais da realidade, o máximo possível da realidade, né, eles começam a também representar a ideia de movimento. E para nós hoje que estamos inseridos no universo midiático, em que as imagens têm movimento, para a gente isso é muito comum. Mas comece a pensar para uma pessoa que nunca viu uma imagem em movimento, começar a pensar em como seria o movimento de uma imagem, ou mesmo estudar horas a afinco a forma de fazer uma representação que desse a entender que ela está em movimento. E sem perder com tudo isso a sua aproximação com o naturalismo, ou seja, a sua aproximação de representar a forma tão real quanto real. Então os gregos eles começam a se empenhar nessa árdua tarefa de observar cada vez mais a natureza. Então os gregos são os primeiros grandes observadores do fenômeno da natureza, do fenômeno objetivo, né, de observar cada vez mais a natureza e começar a entender como que ela funciona e desmistificar, inclusive, algumas coisas. Por isso que os gregos também evoluíram tanto na sua filosofia, porque eles observaram a natureza e perceberam que nem tudo é fenômeno divino, né? Que cá para mim nada, na verdade, é fenômeno divino, é tudo fenômeno natural. E então, assim, eles começaram a entender esses fenômenos e começaram a desenvolver também a sua objetividade na arte. A sua objetividade na arte influenciou o artista a produzir obras cada vez mais realistas e cada vez contemplando mais a gestualidade, tá, real de um ser humano. Vamos tomar como exemplo aqui, para ficar bem claro o que a gente está falando, o Doríforo de Policleto, que é uma das primeiras obras que a gente consegue entender como plenas nesse sentido, que a gente vai chamar agora, que é o período clássico, e praticamente inaugurada pelo Doríforo de Policleto. E você vai perceber que essa imagem, além de ser extremamente bem feita, né, bem acabada, esmerada, ela existe uma intencionalidade de movimento muito sutil. E não é um movimento expansivo,
que torna a obra válida, é o movimento sutil. Por quê? Porque o movimento sutil, ele é um movimento mais próximo da realidade. Ninguém é expansivo o tempo todo, pelo menos não a maioria de nós somos totalmente expansivos. Nós temos movimentos contidos e movimentos também funcionais. Por exemplo, se eu colocar um peso no meu ombro, do lado direito, o meu lado esquerdo vai reagir para poder compensar esse peso que foi colocado do lado esquerdo. E o que nós vemos na estátua do Dorífilo de Policleto é que ele seguraria uma lança. Ele está com a mão, você está vendo com a mão assim, mas na verdade aí onde ele está com a mão levantada deveria ter uma lança. Uma lança que pesaria entre 20 e 25 quilos mais ou menos. Ou seja, um peso considerável para um jovem de 16 anos e que é compensado. Um lado do abdômen se contrai e o outro fica flexionado. Da mesma forma, uma das pernas dele vai se contrair e a outra vai se flexionar. Por quê? Para fazer uma compensação. E essa compensação é muito sutil e ela dá essa ideia de movimento mais ligado à realidade. Bom, os períodos gregos, que eu já falei até o momento, são arcaico e o período clássico. Só que dentro da produção da estatuária grega, nós temos três: o arcaico, o clássico e o helenístico. Nessa aula, a gente vai falar apenas desses dois, do arcaico e do clássico. Tá? Tem algumas leituras importantíssimas para vocês fazerem aí. Aqui eu estou apenas norteando aqui os pontos importantíssimos, tá? Para essa leitura de vocês, até para esse vídeo não ficar muito longo. Tá? Não se esqueçam de anotar as palavras-chave que eu deixei aí para vocês. Vocês vão utilizá-las na atividade que vocês vão fazer agora. Tá? Então, assim, já pega esse vídeo, assiste o vídeo, leia o texto e vai lá e faz a sua atividade de participação dessa aula. Tudo bem? Ok? Então tá bom, gente. Muito obrigado. Até mais.